Que as minhas meninas organizem aqui o ambiente para a nossa dança. E depois fique aqui comigo no altar. Deixa eu falar algo com você. Você sabe para que você veio aqui hoje? Quarta-feira o pastor Marcos perguntou: o que você veio fazer aqui hoje? Quem estava aqui lembra? E aí eu disse: eu vim adorar. Você tem motivo para adorar? Tem motivo para adorar. Você tem motivo para entregar? Eu tenho motivo para entregar. E hoje, quando eu entrei aqui hoje, durante a semana, eu estava preparando algo para esse momento, e a todo momento eu lembrava que eu tinha muitos motivos para adorar, muitos motivos para entregar. E só de falar me dá um arrepio, um nervoso, de pensar que esse motivo ele é tão grande, tão grande, tão grande, que só eu vim aqui não é o suficiente. Só estar aqui não é o suficiente. E aí, enquanto eu buscava no Senhor a ministração de hoje, eu falava: Senhor, que tarefa difícil. Difícil pelo cuidado que precisa ter com ela. Difícil pelo significado que ela tem. Difícil porque nem sempre a gente se sente preparado para isso. Mas hoje eu estou aqui e eu quero compartilhar essa palavra que Deus ministrou no meu coração com vocês. Tem tudo a ver, ó. E eu falando que eu estava falando algo aqui, abrindo parênteses, não, tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Semana passada o Senhor já ministrava no meu coração, enquanto isso, semana retrasada, acho que semana passada eu não estive aqui, mas semana retrasada eu estava ali, no culto de quarta-feira também eu estava ali. E cada vez que isso acontece, o louvor acaba, a igreja toda, quando a gente pisca, já está sentada e os ministérios já descem. Sem nem o pastor ter, às vezes, aberto a Bíblia, sem nem o pastor, às vezes, ter dado a direção do que a gente vai fazer agora. E se não for para sentar? E se a direção não for para descer? Eu perdi a oportunidade. Ou eu confundi um momento. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tá todo mundo aí? Quem já abriu aí diz amém? Amém. Glória a Deus. Então, pastor Marcos achou. Deu amém daqui. Vou ler aqui? Vou ler aqui. Eu quero ver a tua versão. Não tem problema não. Tudo diz. Talvez tudo diz a mesma coisa. Tomar cuidado. A gente lê, essa aí é uma versão boa. É uma versão boa, confiável? Então vamos ler. Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto às instruções que passo a vós. Portanto, as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vós reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos entre vosso meio. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Você não veio aqui para comer a ceia do Senhor. Está dizendo aí? Passa aí, tio. Porque quando comeis, cada um toma antes da sua própria ceia, sem esperar pelo outro. E dessa maneira, enquanto um fica com fome,
outro se embriaga? Será que não tendes casa onde podes comer e beber? Ou de fato, desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essa atitude. Só até aqui por enquanto. Aqui há uma correção sobre a igreja. Eu acredito que uma correção por ter se perdido um pouco o significado. Uma correção pela falta de cuidado. Uma correção pela desatenção. Uma correção pelo individualismo. Quantas vezes eu já estive em igrejas e até presenciei, e hoje, junto com a minha sogra, a gente conversava sobre isso. Pessoas que deixam de cear por um pecado, igrejas que colocam pessoas no banco. Por regras da igreja. Eu acredito, amados, nesse momento como um presente. Um presente embrulhado. Mas que a gente não pode guardar só pra gente. A gente precisa compartilhar. Então é errado se eu desembrulhar esse presente e guardar só pra mim? Aqui a gente está prestes a lembrar, prestes a dar significado a uma entrega, a algo que foi dado a você. Então a gente tem que tratar como uma pedra preciosa deve ser tratada. E a gente tem que se preocupar se essa pedra preciosa está sendo alcançada por quem está em nossa volta, por quem está conosco aqui. Então, muitas das vezes, quando a gente recebe um momento de compartilhar o cálice, por que não compartilhar com aquele que não está na mão? Eu não sei quantos aqui, mas eu sei que alguns fazem isso. De se preocupar com aquele que também não está ceando. Ou você só se preocupa em trocar o cálice, em compartilhar a comunhão com quem tem um copinho na mão. Esse é o momento, não só para você. É um momento para você entender o tamanho desse significado. E o que ele pode fazer a ser conhecido por outro. Foi uma entrega para mim e para vocês. Foi uma entrega para um povo. Foi uma entrega para nações. Vamos continuar lendo. 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por mim, por você. Fazei isso em memória de mim. Estamos lembrando, trazendo a memória. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que
dele, nós fazemos isso. Então, quando você compartilha, até com quem não tem na mão, é sobre a memória dele. Estamos representando somente. Estamos dando somente um significado. Estamos utilizando um objeto, mas é sobre ele. Não é sobre o que está na sua mão ou o que falta na mão do outro. É sobre ele. Portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Se você beber de forma incorreta, aí é um problema. Mas olha só. Olha quem é que sabe disso. Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Nessa noite você vai se examinar aqui. Mas depois de fazer isso, de identificar isso, você também vai beber e comer. Porque é sobre ele. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Volta para mim rapidinho. Amém. Pode seguir. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Amém. É lógico que aqui a gente entende uma correção de uma igreja que faltava uma essência. Mas a gente estudar esse texto aqui, tem tanto para nós. Tem tanto para nós. Tem tanta coisa para a gente entender sobre o que é a ceia. Tem tanta coisa para a gente entender que não é só um hábito de chegar aqui num domingo. O primeiro domingo é a ceia. E no primeiro domingo, eu vou para a igreja. Eu me arrumo de uma forma diferente. Eu me coloco de uma maneira diferente. Por fora, chego lá, participo daquele momento. Mas eu não posso esquecer que o mais importante nisso está aqui dentro. Como é que você faz para se examinar? Se olha no espelho? Eu brinquei no pastor quando ele compartilhou comigo que eu teria a oportunidade de hoje. Isso foi no mês passado. Eu sentei ali naquele banco e eu falei assim: pastor, olha para minha cara, olha para as minhas vestes. Tu vê como é que os diáconos vêm quando é dia de ceia? Dessa maneira. Você quer que eu participe disso? Pastor, eu tenho que vir bonita. Eu tenho que me arrumar de acordo com o momento. E aí Deus, como esse vaso aqui,
Aí o pastor falou assim para mim: então tudo bem, para a próxima semana você se prepare então. No próximo mês você se prepare então. Eu estava vestida assim. Porque o Senhor, Ele pegou esse vaso aqui e foi quebrando. Não é sobre você. E cada vez que eu lia a palavra, Ele quebrava mais um pedacinho. Não é sobre como você está vestido. E aí Ele quebrava mais um pedacinho. Não é sobre só esse ato que você vai fazer. É sobre o que significa para você. É sobre tudo isso que nos foi presenteado, significa para você. Como você tem tratado esse presente. Quando eu chego aqui e eu olho para essa ceia, cada vez que eu pego nesse pão, que a tia Leila, o Carlos preparam com tanto carinho, que agora já tem até forma de coração, com tanto amor, porque é sobre isso. É sobre deixar cada vez melhor. Para quê? É só para vocês comerem? É para como você vai receber. É como você está compartilhando isso. E aí o Senhor foi quebrando. Se preocupa não, filha. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Eu não quero que você se olhe somente no espelho. Eu quero que você se examine. O que vai te fazer? O que vai te levar hoje a compartilhar esse momento? O que vai te fazer, diácono, pastor, levantar do teu lugar e servir? Como você preparou o seu interior para essa noite? Como você preparou o seu interior para esse momento? Ei, ministros, o que vocês prepararam para essa noite aqui no altar? Você já se examinou para hoje cear conosco? Para hoje lembrar, trazer a sua memória e a memória da igreja esse momento? Se prepararam? E mesmo que você diga que sim hoje, eu preciso te dizer que quarta-feira, quando você entrar aqui, tem que ter esse mesmo sentido. Eu vou dizer para você que domingo que vem, quando você entrar aqui, é com o mesmo sentido. Precisa ser assim, com essência, com significado. Então nós entendemos que eu não vou me preocupar da forma que você está sendo hoje. Eu vou me preocupar de dizer para você que nós temos comunhão. Porque eu creio que você já se examinou. Eu creio que você já conversou com o Espírito. Eu creio que você já se olhou. Já entendeu o porquê você vai participar disso nessa noite. E amados, eu passei por uns 2 anos só assistindo. E como era importante, cada vez que mesmo sem o cálice na mão, eu recebia um abraço. Olha, como eu chorei, como eu fui ministrada com os abraços que eu recebia. E como eu desejei ter a aprovação de Deus para fazer. Como eu sonhei com o que eu faço hoje. Como eu esperei.
É por isso que eu não posso tratar de qualquer maneira. É por isso que não pode ser um domingo qualquer, a forma qualquer de fazer. Eu vou cear. Muitas das vezes eu faço. Alguns devem pensar assim, muitas das vezes eu vou fazer para que não pensem mal de mim. Olha que ponto. Olha que ponto. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu já tive a oportunidade de ouvir e de aprender com isso. Pessoas praticando com medo do que vão pensar. Porque na palavra diz que se eu não fizer, a palavra já tem um entendimento da igreja, que se você não cear hoje, que o bicho está pegando. Isso funciona até com pessoas que, quantas vezes eu já ouvi, pessoas deixando de se entregar aqui no altar, de se prostrar, por vergonha, porque o fulano vai pensar, o ciclano vai achar. Eu nem vou me entregar lá, porque logo o apelo é sobre arrependimento, pecado, transformação. E eu até preciso, mas eu vou chorar aqui porque eu nem quero me expor. E a mesma coisa tem gente fazendo com esse ato tão importante, tão significativo. Então deixa eu falar para você, compartilhar com você algo que o Senhor ministrou no meu coração. Filha, esteja sempre preparada. Mas se um dia você não tiver, examine você, a si mesmo, se permita essa mudança, porque foi através dessa forma de me examinar que eu me entreguei para hoje estar ceando. Foi mesmo sem comer do pão e beber do cálice que eu me examinava e entendia uma necessidade para hoje estar ceando. Entenda isso, não é sobre esse pão, não é sobre esse vinho, esse suco de uva que você vai beber hoje. É sobre o significado, é sobre a memória. Então deixa eu falar uma coisa para quem aqui talvez hoje não vai cear com a gente. Talvez hoje não vai comer o pão e beber do suco de uva. Você sabe o que Jesus fez por você? Você sabe o que Ele entregou por você? Você tem ideia do que esse ato te permitiu? Você tem noção do que o corpo e o sangue dele fez por você? Pronto. Nós temos comunhão. Pronto. Você entendeu isso? Se você entendeu isso, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você se apaixonou. Eu tenho certeza que você sentiu algo tão especial que pronto, nós já compartilhamos.
desse momento. Porque o menor é o que está no nosso físico. É muito mais importante como nós estamos trazendo isso. Como nós estamos significando isso. Hoje eu quero compartilhar com você a ceia do Senhor. Hoje eu quero mostrar, hoje eu quero que vocês vejam, que vocês possam ter ideia do que Ele fez por você. E que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de compartilhar a ceia dele, a gente possa mostrar para aqueles que ainda talvez não conheçam o porquê a gente faz isso. Essa mesa, ela é linda. Ela é linda, arrumada assim. Mas aqui você descobre o motivo pelo qual ela existe. Aqui você descobre o porquê que nós fazemos isso. E aqui, somente aqui, você é ministrado, liberto, salvo por esse sangue derramado. E quando a gente não compartilha isso, muitos acabam bebendo e comendo só por fazer. Ei, hoje você vai trazer à memória aquele que te deu vida. Hoje você vai trazer à memória aquele que te presenteou com uma morada. Você vai trazer à memória hoje aquele que entregou o corpo, que sentiu a dor, que sangrou. Não é só um pão e um suco. Então você precisa estar preparado hoje. E todos os dias, com essa certeza, eu estou me examinando e entendendo o significado. E é por isso que eu sei. E é por isso que eu compartilho. É por isso que eu tenho essa comunhão. Então hoje eu não vou me preocupar com o que tem na sua mão. Eu vou me preocupar que você entenda o significado que vai estar na minha. Eu vou me preocupar em dizer para você que o que eu vou segurar significa a entrega que Jesus fez por você. Porque se eu não faço isso, se eu não entendo isso, para que fazer? Para quê? Hoje eu queria convidar aqueles que são os diáconos da igreja, os pastores, para fazer esse momento aqui no altar. Mas eu queria que vocês, pode ficar de pé, eu queria que vocês viessem hoje assim com o coração preocupado em que cada pessoa que vai receber daquilo que você vai levar entenda o significado. Eu quero te convidar para subir aqui.